Estamos na 12ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora, hoje, vamos abordar um tema, o tema da inteligência artificial impactando nas engenharias. E está aqui para conversar conosco o Renan Trevisoli Doria, que é graduado em Engenharia Elétrica pela FEI, é mestre em Engenharia Elétrica também pela FEI e doutor em Ciências pela Poli na USP. É coordenador do curso de Engenharia de Sistemas Cyberfísicos da PUC e professor no INSPER e nos cursos de Engenharia da PUC de São Paulo, além de pesquisador colaborador na Universidade Federal do ABC. Eu agradeço a sua participação. E vamos iniciar com a seguinte questão. A inteligência artificial vai acabar com a maioria das engenharias, ou o trabalho básico das engenharias, ou, ao contrário, como se diz, vai trazer um grande aumento do trabalho dos engenheiros, como os outros dizem. Quando falamos de engenheiros, são todos engenheiros, né? Engenheiro civil, químico, elétrico, de alimentos e por aí adiante. Aqui no Desafio Profissão, no YouTube, temos 51 episódios que abordam a questão da engenharia. Como é que você responde essa questão, Renato? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, né? E estar falando um pouco sobre essa área da engenharia, que é uma área que eu gosto muito, minha área de formação, é que eu tenho atuado. E em relação à inteligência artificial, assim, ela não representa nenhum risco para a engenharia nesse momento, né? O que a inteligência artificial seria para nós seria uma ferramenta, uma oportunidade da gente estar aprimorando o trabalho da engenharia, fazendo o trabalho da engenharia com mais precisão, de forma mais rápida. Então, na verdade, a inteligência artificial é vista como uma oportunidade para a gente, né? Então, tem a perspectiva, inclusive nos próximos anos, de aumentar a demanda de engenheiros em áreas de engenharias, principalmente que estão relacionadas com a aplicação da inteligência artificial, né? Então, por exemplo, a parte que volta para análise de dados, que volta para manutenção, qualidade, ou mesmo a parte relacionada com geração de texto, né? Como, por exemplo, o caso lá das inteligências do chatbot. Então, para nós, na verdade, é uma oportunidade, né? E não uma ameaça. O desafio é justamente como conciliar a inteligência artificial no trabalho do engenheiro. Então, vamos pensar o seguinte. O que é inteligência artificial? Quer dizer, qual é a diferença? Antes da dita inteligência artificial, a engenharia já contava com uma série de programas que faziam cálculos estruturais e projetavam planta baixa, os arquitetos planta alta, se chama planta alta. Qual é a diferença desses programas com a inteligência artificial? Quando a gente pega um programa, um software, basicamente assim, num programa convencional, você está dando o comando que você quer e o software está executando, né? Na inteligência artificial, a ideia, são várias técnicas, né? Na verdade, a inteligência artificial é um guarda-chuva de um monte de outras técnicas que estão embaixo, que visam, digamos assim, imitar a inteligência humana. Então, por exemplo, questões de tomada de decisão, né? Hoje, nenhum software que a gente tem, por exemplo, para fazer o desenho de uma planta lá na engenharia civil, faz tomada de decisão. A inteligência artificial vem justamente para tentar ajudar nesse processo, né? Então, em geral, toda a inteligência artificial ela é baseada no quê? Naquilo que já foi desenvolvido antes, né? Então, assim, você pega todos os dados que já foram desenvolvidos antes. Por exemplo, no caso da engenharia civil, você poderia tentar otimizar um prédio para ter um fluxo de ar dentro do prédio de uma forma que gere um conforto maior dentro do prédio, né? Então, assim, você pode usar, ela seria treinada com vários projetos existentes para ver num projeto novo qual seria a melhor forma de otimizar. Então, ela ajuda na tomada de decisão, coisa que os softwares convencionais, as ferramentas que a gente vinha usando, não faziam. Quer dizer,
Você acredita que a inteligência artificial é capaz de tomar decisões por si só? Ela não é capaz de tomar decisão, mas ela ajuda na tomada. Né? Tá. Porque, por exemplo, indo para uma outra aplicação da engenharia, engenharia biomédica, por exemplo, né? Você pode pegar vários exames, sei lá, um exame do coração, um eletrocardiograma, e treinando a inteligência artificial para ela detectar alguma anormalidade, alguma arritmia. Então, ela pode detectar arritmia e já avisar o médico do que ela detectou, mas ela, por si só, não é treinada suficientemente para dar um diagnóstico, muito menos para oferecer digamos assim, uma opção de tratamento. Né? Então, ela pode sugerir. E aí compete justamente ao profissional da área, qualquer área que seja, como pegar os dados da inteligência artificial e aplicar isso dentro da sua área, dentro da sua engenharia. Então, no nosso caso, qualquer linha na parte do projeto, ela pode sugerir algum design, sugerir algum controle, sugerir aonde vai ter falha no sistema. Mas quem conhece o sistema é que vai usar aqueles dados para verificar realmente se tem, digamos assim, o quanto aquele resultado que ela previu é possível, não é possível, como aplicar aquele resultado numa aplicação real. E aí, você está vendo aí que sobra o papel do humano, né, Sim. de efetivamente tomar a decisão. Mas vamos fazer uma futurologia, né? Será que no futuro a inteligência artificial, as máquinas, como na ficção científica aparece muitas vezes, vão ser capazes de tomar decisão? Essa é uma questão muito complexa, depende muito do desenvolvimento da IA. Num futuro próximo, não tem perspectiva disso acontecer. Né? Num futuro distante, aí já começa a ficar complicado a gente fazer. Porque, assim, por exemplo, nós como seres humanos, a gente é uma máquina extremamente complexa, né? Em que você tem não só todo o aprendizado que você já teve para tomar decisão, mas a gente tem um sistema de sensoriamento extremamente complexo. Né? A nossa capacidade de visão, de identificar objetos, é muito boa. Né? Então, assim, é difícil você criar um sistema que tenha essa capacidade com, digamos, todo o sensoriamento que a gente é capaz de fazer. Né? Então, assim, geralmente a IA é treinada para uma tarefa específica. Né? E dentro daquela tarefa específica, ela executa com bastante precisão. Mas como você engloba tudo isso e faz, por exemplo, uma tomada de decisão complexa, aí é que é um ponto muito complicado de você treinar. Né? Por exemplo, no caso da medicina, uma IA pode sugerir uma doença, pode sugerir algum tratamento, algo do tipo. Mas tem vários casos complexos na medicina que você tem que fazer uma junta médica. Porque mesmo um único médico, com todo o conhecimento que ele adquiriu na carreira dele, não é suficiente para ele tomar uma decisão. Né? Então, a IA, da mesma forma, ela pode sugerir, mas, assim, essa capacidade de tomada de decisão é uma decisão muito complexa, até porque aí vai estar afetando a vida das pessoas. Né? Então, assim, em geral, você sempre tem um especialista por trás, para ver até que ponto pode ser usado aquilo que ela fez, até que ponto que tem sentido aquilo que foi gerado. Né? A gente não pode esquecer que, assim, toda inteligência artificial ela é treinada com dados do passado. Né? Então, assim, como é que você vai prever o futuro? Como é que você vai identificar uma doença nova? Isso é uma questão bem complicada. Né? Você sabe aquilo que aconteceu, e com base naquilo que aconteceu, você tenta prever. Né? Então, por exemplo, na linha da economia, você pode ir pegando, sei lá, todos os dados econômicos dos últimos anos para prever o crescimento do próximo. Né? Mesmo os economistas, quando fazem isso, tem uma certa margem de erro. É muito difícil prever, o mundo é imprevisível. Né? Ninguém sabe quando vai acontecer lá uma guerra, por exemplo, que nem a guerra da Ucrânia, que vai afetar a economia global. Né? Então, tem vários aspectos que surgem que não foram previstos na inteligência artificial. Por isso, que decisão de tomada de decisão complexa é um ponto muito complicado de você aplicar. Né? Então, assim, por isso que eu disse no começo, a ideia é que a inteligência artificial seja para nós uma ferramenta, que ela ajude a desenvolver o trabalho, mas não que ela substitua. Então, a gente hoje já enxerga nas matérias jornalísticas, tanto, né, os órgãos de comunicação na internet, que o jornalista escreve embaixo, texto escrito com apoio do chat GPT. Estou pegando esse aspecto da inteligência artificial. O que quer dizer isso?
Quer dizer, ele consegue fazer a pesquisa, é isso? O ChatGPT ele é treinado com inúmeros livros e textos da internet. Né? Basicamente, o que o ChatGPT faz, assim, se a gente for considerar rigor? Ele é um programa, digamos assim, que usa estatística. Você faz uma pergunta, ele tenta prever qual que é a palavra que vai... Uma palavra na sequência da outra que vai fazer um texto com sentido. Todo texto escrito pelo ChatGPT, geralmente é bonito. Você lê assim, fica bonito para você estar lendo o texto. Não necessariamente ele tem sentido. Né? Então, por exemplo, eu fiz ontem uma pesquisa no ChatGPT. Né? Eu perguntei, como que eu encontro um dentista para uma galinha? E ele descreve como você vai encontrar dentista para tratar da saúde bucal das galinhas. Você fala, bom, não existe nenhum dentista que você vai encontrar no Google. Mas ele descreve o procedimento, fala, inclusive, a galinha deve procurar o dentista se tiver um crescimento normal do bico. Então, assim, ele usa outros casos para tentar gerar um texto que faça sentido em relação à pergunta. O texto até parece coerente, mas por si só, o ChatGPT não garante precisão do que foi escrito. Não é o objetivo dele escrever alguma coisa necessariamente coerente com a realidade. É gerar um texto que tenha uma relação com a pergunta. Então, por exemplo... Oi. Não, continue. Tudo bem. Então, assim, completando, né? Um uso muito comum que aí o pessoal tem feito é, por exemplo, você escreve um texto que não está um texto muito bonito e pede para o ChatGPT, melhora esse texto. Aí ele vai pegar aquele mesmo texto e escrever de uma forma que ele costuma encontrar na internet, que ele costuma encontrar em livro, então geralmente de uma forma mais formal, ou de uma forma que fica mais agradável de ler. Aí é uma ferramenta muito interessante do uso. Mas, por exemplo, como aprendizagem, para você descobrir aquilo que você não conhece, é perigoso, porque ele pode dar respostas erradas. Ele pode pegar, por exemplo, notícia de fake news e trazer como uma verdade, é isso? Poderia, e depende muito do que foi usado como material de treino dele. Né? Essa é uma questão até importante, porque assim, toda inteligência artificial, independente de ser geração de texto, imagem ou qualquer tratamento de dados, ela é baseada no conjunto de dados que foi treinado. Se esses dados tiver algum viés, né? Então, por exemplo, você treinar só com os dados que tem uma particularidade, ele pode ser treinado a identificar aquela particularidade e não o caso geral. Por exemplo, quando foi desenvolvido alguns aplicativos de reconhecimento facial lá nos Estados Unidos, na Califórnia, o aplicativo foi testado, foi treinado, né, o algoritmo, principalmente com pessoas brancas. Então, para reconhecer o rosto de uma pessoa branca, ele era muito bom. Para reconhecer o rosto de uma pessoa negra, ele dava muitos falsos positivos. Né? Mas aí, porque ele não foi treinado de forma adequada. Então, assim, se ele for treinado com fake news, ele vai gerar fake news. Vamos entender esse termo, treinado. O que quer dizer isso? Como é que um computador é treinado? Bom, como é que funciona a inteligência artificial? Ele vai ter um algoritmo. Né? Então, assim, o caso mais simples, você tem, por exemplo, uma análise estatística. Né? Então, por exemplo, no que eu falei na economia, você vê o crescimento do país nos últimos anos, então você prevê para o próximo. Certo. Então, não, o crescimento está crescendo, então eu vou prever que no próximo continua crescendo. Só que isso é uma análise simples. Aí você fala, bom, não depende só do crescimento, depende do PIB, da economia global, da população mundial, das condições climáticas, e aí você começa a colocar muitas variáveis. Fica difícil para você analisar, assim, no papel, né? Então, a inteligência artificial, justamente, tenta fazer essa análise estatística considerando todas as variáveis juntas. Mas, de novo, ele está pegando variáveis que já existem. Se você pegar, sei lá, os dados da economia do Brasil e tentar prever o crescimento da Austrália, não vai dar certo, porque são países diferentes com realidades diferentes. Né? Então, assim, toda inteligência artificial faz uma análise de dados que já existem. E, geralmente, quem treina a inteligência artificial é que está passando esses dados. Né? Então, se você passa dados particulares, o resultado é particular, não genérico. Quer dizer, quem aprende são grandes computadores que estão distribuídos pelo mundo, é isso? A princípio, se a gente for pegar uma aplicação tipo o ChatGPT, que é treinado com milhões de textos, sim, você vai precisar de um grande computador. Se você fizer uma aplicação mais simples, a princípio poderia ser até um computador comum.
né? Por exemplo, há uns meses atrás, eu fui com a turma aqui do curso de Engenharia de Sistemas Cyberfísicos fazer uma visita técnica no setor de manutenção da Latam. E eles estão usando inteligência artificial para tentar prever quando que um avião vai dar falha. Então, assim, isso é feito localmente, nos computadores que eles têm lá. Não precisa ser grandes computadores distribuídos, porque é uma análise de dados relativamente pequena, né? Assim, é relacionado com a frota de avião, tem todos os dados em tempo real, mas você não precisa, digamos assim, você não vai estar treinando todos os livros que você encontra na internet. O ChatGPT já é bem mais complicado. O processo de treino do ChatGPT leva muito tempo. Aí precisa de computadores muito potentes. Então, depende da aplicação. Depende da especificidade da aplicação, a gente consegue fazer isso com computadores normais, ou aí a gente vai precisar de supercomputadores, de forma distribuída, serviços na web, ou algo nessa linha. E as pessoas que estão usando o seu PC, seu notebook, seu celular, estão contribuindo na construção do conhecimento desses dessa inteligência artificial, ou não? Podem estar contribuindo. Aí depende muito, por exemplo, né? Tudo que a gente faz na internet vai ficar registrado em algum lugar. Então, cada pesquisa que você fica no Google, o Google registrou. Então, ele pode começar a usar esses dados para fazer uma análise comparativa, né? Então, você pesquisou uma coisa e você entrou não no primeiro link, mas no terceiro, ele começa a concluir que o terceiro link era mais interessante. Então, ele pode ir alterando as ordens das respostas. Então, todas as pesquisas que você faz em qualquer assistente virtual, você faz no Google, na Alexa, Siri, qualquer uma, vai ficar armazenado em algum lugar e pode ser usado justamente para o sistema aprender qual a melhor resposta, ou qual resposta tem agradado mais os usuários. Né? Tanto que, muitas vezes, a gente faz uma pergunta lá para a Alexa, aí ela responde, ela fala, se não está de acordo, entra lá no aplicativo e fala, enviar feedback, que ela vai tentar usar isso para aprimorar para o próximo cliente que fizer a pergunta. Então, de certa forma, todo mundo acaba contribuindo. Né? Pelo menos na parte de geração de dados, todo mundo acaba contribuindo. Aí você mandou para a gente uma foto, né, de um cachorro num tabuleiro de xadrez. O que você quis dizer com isso? Essa foto eu gerei usando a inteligência artificial. Né? Então, é uma inteligência artificial generativa. Inteligência artificial generativa é aquela que gera texto, imagem, som. Então, assim, que ela tenta gerar algum conteúdo audiovisual, né? Em particular, nessa imagem, eu pedi uma coisa simples. Falei, o cachorro jogando xadrez. Só para ver o que ela ia gerar. Né? Então, assim, e aí a gente confere a imagem. Se você for ver a imagem, ela é visualmente bonita. Não tem nenhum problema, assim, na imagem. Ela mostra a mensagem que eu falei. Tem o cachorro e tem o jogo de xadrez. Então, ok, ela cumpriu com certos objetivos. Agora, se a gente for analisar com detalhes em mais profundidade, a gente vai ver que tem vários erros de precisão nela. Por exemplo, essa imagem do jogo de xadrez, você tem aí umas 20 pedras brancas. Num jogo de xadrez você não vai ter tudo isso. Você vê que tem uma menção a um tabuleiro, mas esse tabuleiro não está quadriculado. E nem tem as quantidades certas de casas. Né? Então, assim, dependendo daquilo que você for usar, é uma ferramenta interessante. Mas você tem que sempre tomar cuidado e saber aquilo que você está querendo representar, porque não, ou aquilo que você está querendo construir. Porque não necessariamente o resultado dela é o resultado, digamos assim, precisos do ponto de vista técnico. Tem várias pedras aí que têm formatos que não correspondem a uma pedra de um jogo de xadrez. Justamente porque ele vai pegando várias imagens que tem na internet para tentar entender o que é um jogo de xadrez. Então, ele tenta fazer alguma coisa que tem elementos comuns com todos os jogos de xadrez que ele já viu. Mas, não necessariamente, ele entendeu que um jogo de xadrez tem 64 casas, 16 pedras de cada lado, e alguma coisa nesse sentido. Então, nesse caso, é para mostrar que falta precisão. Não significa que ela está errada. Ela fez aquilo que foi pedido. Ela tentou fazer uma imagem que juntasse o cachorro com o xadrez. E a gente consegue notar que, de certa forma, ela fez. Né? Nós vimos recentemente uma publicidade da Volkswagen colocando Elis Regina, uma pessoa uma importante cantora que já faleceu há, acho que 2 décadas, cantando junto com a filha. Isso foi feito por meio de inteligência artificial, você falou generativa, é isso? Isso. A generativa é aquela que gera texto, imagem, som.
Então, assim, aí depende um pouco, tá? Pode ser que eles só fizeram assim, você pode fazer isso só do ponto de vista de uma mescla mesmo de vídeo, pega o áudio original, de um disco gravado na década de 80, pega um áudio atual e tenta mesclar os dois. Daria para fazer isso. Ou então você pode fazer um treinamento de uma rede artificial para imitar a voz da cantora, né? E aí você estaria usando uma inteligência artificial generativa. Ele tenta gerar um som, tenta gerar um áudio, né? Tipo, o ChatGPT é um exemplo de inteligência artificial generativa. Ele gera um texto baseado em todos os textos que ele já viu. Vai bem Quer nessa dizer, linha. há um perigo de construção de realidades existentes, no caso da inteligência. Quer dizer, em termos de fake news, ela já foi usada, né, nas eleições pelo mundo e no Brasil, e pode piorar. Pode piorar, porque assim, você chega num gerador de imagem, você digita uma frase, ela gera uma imagem que se relaciona com aquilo, então não é uma imagem real, foi ela que criou. Quer dizer, se eu escrevo lá, ponha o candidato tal xingando o seu opositor, ele é capaz de fazer isso. É capaz, né? Aí tem mecanismos de controle para evitar, né? Então, por exemplo, algumas inteligências artificiais, quando foram criadas, né, ou melhor, tiveram uso suspenso pelos próprios produtores, justamente por criar por criar imagens, por exemplo, com imprecisões históricas. Né? Então, por exemplo, teve inteligência artificial, agora eu não vou me lembrar o nome, mas que criou a imagem de um Papa mulher. Né? Então, assim, não tem referência com a Igreja Católica. E teve vários casos, assim, de imprecisões históricas mesmo. Né? Então, assim, inclusive isso acabou culminando em suspensão dos serviços, eles levaram de volta a inteligência artificial para a fase do planejamento, para a fase dos testes, para você estar aprimorando o uso dela, mas a princípio sim, não tem exatamente uma garantia que ela não vai gerar nenhuma imagem falsa. E no caso, vamos voltar às engenharias, ela pode então sugerir respostas perigosas ou incorretas? Pode, aí depende do uso, por isso que a gente fala, não vai substituir o profissional da engenharia. Você tem que continuar estudando engenharia, saber como os sistemas funcionam. Então, o engenheiro civil tem que continuar construindo o prédio, saber como funciona todo o cálculo estrutural. Pode pedir para a inteligência artificial otimizar alguma etapa desse processo. E aí, ver se a resposta que ela deu é coerente com aquilo que ele aprendeu. Então, por exemplo, posso otimizar um circuito elétrico. Eu tenho que ver se o circuito otimizado de fato corresponde à realidade ou se ela não inventou um circuito impossível. Aí é o papel do engenheiro. É por isso que a gente fala, o engenheiro não vai perder o papel. Ele é uma ferramenta que pode ajudar, principalmente naquilo que envolve grande quantidade de dados, que é muito difícil para uma pessoa sozinha analisar. Mas a resposta final é do engenheiro, ela é ferramenta. Né? A decisão, todo o processo continua correspondendo ao engenheiro. Por exemplo, uma área que tem usado muito inteligência artificial atualmente, engenharia de software, engenharia da computação. Tá? Essas IAs generativas, se você pedir, faça um programa em tal linguagem de programação que acenda uma luz, ela vai lá e escreve. Se o programa acende ou não, é outra história. Para atividades simples, geralmente funciona. Porque geralmente tem muito exemplo na internet de atividades simples que os códigos funcionam. Agora, quando você começa a fazer uma atividade mais complexa, a maior parte dos códigos formados pela IA não funcionam como esperado. Significa que está totalmente errado, que não vale a pena usar? Não, ele ajuda muito na produtividade, porque ele indica o caminho para você estar resolvendo, mas sempre precisa de algum ajuste no código. Então, o pessoal na computação tem usado muito inteligência artificial para fazer programação, porque aumenta a produtividade. Mas todo o código tem que continuar sendo verificado pelo engenheiro, porque é ele que está sabendo o que ele quer fazer, como ele quer implementar, para ver se, de fato, o que ela propôs resolve o problema. Quer dizer, ele é capaz de fazer um programa, mas o engenheiro de computação, de software, vai ter que ler linha por linha, verificar se tudo está correto, para depois... Exatamente. Uau, ele vai ter que verificar o funcionamento. Então, tem inteligências artificiais nessa linha de programação, e acho que a engenharia da computação e de software são uma das engenharias mais afetadas pela IA atualmente. Tem inteligências artificiais específicas para isso, para ajudar na programação. A pessoa começa a digitar, ela já vai sugerindo como completar as frases. Em casos simples funciona muito bem, mas não pode ser generalizado, não funciona para todos. Então, assim, é papel do engenheiro saber o que ele quer programar, como ele quer programar,
e só usar como ferramenta para estar escrevendo de forma mais rápida, para ele não estar precisando digitar tudo, né? Então, por isso que eu falo, é ferramenta. Está aí para ajudar o trabalho do engenheiro, não para substituir o engenheiro no seu trabalho. Muito bem. A gente costuma dizer na orientação profissional, a inteligência artificial vai chegar aí, depende de como se entende a orientação profissional. Para quem trabalha com avaliação psicológica, com testes, né, de repente a inteligência artificial vai fazer um trabalho melhor, né, estou criticando, do que já existe. E vai dar um resultado para a pessoa, como alguns testes na internet já dão. Não são testes, são jogos. Na nossa perspectiva, eu acho que nós estamos aí, que a orientação profissional deve ajudar a pessoa a conhecer a sua história, conhecer como se criou, se desenvolveu, conhecer as opções profissionais, conhecer o entorno, né? O entorno é desde as condições familiares, a condição, o jeito que o trabalho se efetiva na sociedade em que vivemos, mas isso não gera qual é a profissão, né? Onde está a decisão, a gente chama, está num ato de coragem. Sim. Seria mais ou menos isso, quer dizer, que a inteligência artificial faz? Sim, seria nessa linha. Assim, a inteligência artificial ela é muito útil, principalmente em casos assim que a gente tem casos padronizados, tarefas repetitivas. Então, por exemplo, você quer aplicar um teste vocacional que são mesmas questões para analisar o resultado e ver qual que é a vocação do aluno. Para ela fazer essa análise repetitiva, que você vai aplicar numa sequência de alunos, ela consegue aprender e fazer muito bem. Agora, inteligência artificial não lida com pessoas, com interações, com a parte sensorial, por exemplo. Então, como lidar com as pessoas, com o ser humano, ela não faz. Então, entender esse outro aspecto acaba sendo importante também. Então, assim, vai nessa linha, né? A inteligência, ela é treinada para fazer alguma coisa. Dentro daquilo que ela é treinada, ela te dá uma resposta. Não significa que necessariamente é certo ou errado. Ela fez o que foi pedido dentro daquilo que ela foi treinada para fazer. Esse termo talvez tenha que ser mudado, porque treinamento, até então, era preparar as pessoas para executar determinadas tarefas, né? E é diferente desse treinamento. A gente leu que no começo da inteligência, até pessoas eram contratadas por salários ínfimos para introduzir mais dados, né, para a inteligência artificial analisar. Eu estou confundindo ou está correto isso? O treinamento vai nessa linha, né? Assim, o treinamento é mais ou menos na mesma linha do treinamento humano mesmo. Você está treinando ela para estar executando uma tarefa. Só que no caso, geralmente, aí depende muito da inteligência artificial. Às vezes a resposta pode ser uma estatística, pode ser um número, ou pode ser uma sequência de palavras. Por exemplo, no caso do ChatGPT, ela é treinada para fornecer uma sequência de palavras, não necessariamente que tenha um sentido lógico. Tanto que o próprio ChatGPT avisa que pode ter algum problema nos resultados. Então, o treinamento vai nessa mesma linha. E aí você precisa de pessoas para estar fornecendo os dados para o treinamento. Então, hoje, uma área que está muito em alta é justamente essa parte de análise de dados, de você estar gerando os dados, estar fornecendo os dados como inteligência artificial, estar fazendo, digamos assim, esse treinamento da inteligência artificial. É uma parte que realmente tem muito... Essa parte de ciência de dados é uma parte muito comum atualmente, inclusive dentro das engenharias, né? Eu agradeço essa entrevista e até o próximo Desafio Profissão.